amigos, tudo bem? Estamos na primeira temporada do podcast Ecocardiografia e Cirurgia Cardíaca no Dia a Dia. Eu sou Bárbara Linhares Vrandesic, mineira, casada com cirurgião cardíaco, mãe de 3 crianças, Lara, Oliver e Mário. Sou cardiologista, ecocardiografista e ecografista vascular. Atualmente sou coordenadora do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Mineira de Cardiologia, no meu 2º biênio. Trabalho no serviço de ecocardiografia e ecografia vascular do Hospital Biocor Redditor. E com muito prazer, eu trabalho em ecocardiografia voltada para a cirurgia cardíaca há 15 anos, tanto dentro quanto fora do bloco cirúrgico. E esse podcast é para você, ecocardiografista, que deseja aprender mais sobre o mundo da cirurgia cardíaca, para que seu exame seja mais fiel e completo. E para você, cirurgião, que deseja ampliar seus conhecimentos em ecocardiografia em sua análise de um laudo ecocardiográfico. Ou então para você, cardiologista e clínico, que busca um conhecimento mais amplo e profundo sobre o assunto. Você está no lugar certo. Ou seja, o nosso podcast será temático, com temas que serão apresentados, de um lado, por um ecocardiografista experiente e de outro, por um cirurgião cardíaco intervencionista. Assim, eu convidarei as referências nacionais nos assuntos para mostrarmos o que existe de mais valioso nessa conexão entre a ecocardiografia e a cirurgia cardíaca ou intervencionista. Então, vamos comigo nesse podcast fascinante? Tenho certeza de que será incrível. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A nossa conversa de hoje vai tratar de uma doença degenerativa mixomatosa de amplo espectro clínico, muito frequente na população em geral, a doença mixomatosa da válvula mitral, cuja principal característica é o deslocamento sistólico posterior dos folhetos da válvula mitral. Apesar de ser uma doença muito prevalente no nosso dia a dia, existe ainda muita confusão e inconsistência na literatura quanto aos seus critérios diagnósticos. E o nosso convidado de hoje será o incrível mestre Dr. José Luiz Barros Pena, meu amigo, orientador de mestrado e professor. Que honra recebê-lo aqui, professor, no meu podcast. Dr. José Luiz é professor adjunto da pós-graduação Stricto Sensu da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro do Conselho Deliberativo do DIC, diretor administrativo do Grupo de Doenças Raras da SBC, além de ser coordenador do setor e da especialização em ecocardiografia do Hospital Felício Roxo. Olá, agradeço muito o convite da doutora Bárbara para participar desse podcast. Realmente, o prolapso da válvula mitral é um assunto muito instigante, né, que tem uma grande história, né? O Dr. Jacó Mendes da Costa descreveu essa condição como a síndrome do coração irritável em 1871 em soldados durante a Guerra Civil Americana, que eles apresentavam dor na região precordial, palpitações, cefaleias, e ele relacionou esses sintomas com a ausculta cardíaca, com o que ele chamou de quebra da primeira bolha. O termo entrou para os anais médicos há cerca de 60 anos, principalmente pelo Barlow e Red, que relacionaram esses estalidos com uma disfunção da válvula mitral. Esse interesse cresceu muito com o surgimento da ecocardiografia, né? E mostrou que uma diversidade da apresentação clínica, várias variações anatômicas, diferentes modalidades diagnósticas, fizeram um quadro mais de confusão que elucidação. Professor, eu sei que o senhor tem uma longa experiência, desde a época em que o prolapso da válvula mitral não tinha critérios tão bem definidos até agora. Então eu te pergunto, como você descreve em seu laudo ecocardiográfico a válvula mitral mixomatosa clássica, ou seja, quais os detalhes anatômicos que são essenciais para conter na descrição da válvula mitral? Porque a gente tem diversos espectros da doença, podendo ser desde a deficiência fibroelástica até a doença de Barlow clássica. Como que o senhor faz? O prolapso da válvula mitral é uma demonstração da protrusão parcial ou total das cúspides da válvula mitral para o interior do ato esquerdo, além do anel valvar. Tem que ser pelo menos 2 milímetros acima do plano do anel
no corte paraesternal, eixo longo do ventrículo esquerdo ao ecocardiograma. Ele foi muito super diagnosticado no corte apical 4 câmaras, porque o anel não tem uma planaridade sistólica coerente. Pode haver um espessamento das cúspides, né, que contribui para o diagnóstico. Então, o que nós precisamos de analisar é realmente, nós temos que verificar se são uma ou ambas as cúspides envolvidas, a espessura dessas cúspides, principalmente da cúspide anterior, se é mais do que 5 milímetros, o tamanho das cúspides, o anel valvar mitral, né, para ver se existe calcificação. De preferência, nós devemos estudar e verificar se esse prolapso acomete quais boceladuras, né? Porque nós sabemos que a válvula mitral é constituída por 6 boceladuras ou scallops, né? 3 anteriores e 3 posteriores. É importante a gente determinar, porque isso nós chegamos a um diagnóstico, né, de doença de Barlow. Se existe insuficiência mitral, quantificar essa insuficiência mitral. Então, nós vamos detectar a presença e a quantificação, medir as dimensões das câmaras cardíacas, né, dos átrios e principalmente do ventrículo esquerdo, analisando a função, e verificar um diagnóstico que vem surgindo, que vem sendo detectado principalmente por métodos de imagem, que é a disjunção do anel mitral. Hoje, o prolapso da válvula mitral pode ser descrito como a deficiência fibroelástica ou a doença de Barlow. Deficiência fibroelástica, normalmente ela acomete pacientes mais idosos, acima de 60 anos, né? Sintomas relativamente agudos, principalmente relacionados à ruptura de corda tendínea. Esses pacientes podem sofrer de morte súbita cardíaca. A síndrome de Barlow com pacientes mais jovens, frequentemente tem uma longa história de sopro cardíaco com clique sistólico, geralmente são assintomáticos, e a morte súbita cardíaca pode ocorrer devido a arritmias relacionadas à insuficiência mitral grave. E a última importância, e muito atual, o eco tridimensional. O que ele pode nos ajudar no diagnóstico de prolapso de válvula mitral? O eco tridimensional pode nos dar informações adicionais sobre a anatomia da válvula mitral, o acometimento das boceladuras de uma forma mais detalhada e também sobre a gravidade da insuficiência mitral, né? E nós sabemos, por exemplo, que o eco transesofágico tridimensional é o padrão ouro para o planejamento cirúrgico, pela análise do anel valvar, tamanho do anel, detalhes das boceladuras, e que o cirurgião vai decidir se fará uma plastia corretiva ou não. Professor José Luiz, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Agradeço a doutora Bárbara Vandresic pelo convite para participar desse podcast e a todos por nos ouvirem. Espero que as informações sejam úteis no manejo dos pacientes portadores de prolapso valvar mitral. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos pela companhia, pelos conhecimentos que nós adquirimos semanalmente por aqui, pela dedicação de cada um em fazer esse podcast ainda melhor a cada episódio. Na semana que vem, teremos a análise do cirurgião sobre esse mesmo assunto, da visão dele, pois nosso objetivo aqui desse podcast é a nossa união, eco e cirurgia e intervenção cardíaca, juntos para um objetivo comum, um resultado final de excelência para o nosso paciente. Muito obrigada e até semana que vem!